Oi, gente. Boa tarde. Ainda não é boa noite, né? Boa tarde. Nós estamos começando aqui mais um webinar da EPBR, dessa vez em parceria com o INEP, que é o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Esse é um primeiro de uma série de 4 webinars que a gente vai produzir junto e fazer junto com o INEP para discutir os impactos da Covid-19 no setor de óleo e gás. É um tema que é extremamente relevante para a indústria de óleo e gás no Brasil e um tema né, o Covid está impactando a vida de todos nós, mas no setor de óleo e gás a gente a EPBR vem aí discutindo e debatendo com uma série de players do setor, com a academia, com a indústria, os impactos da crise e também da crise por conta do preço do petróleo. Essas duas crises que o setor de óleo e gás está vivendo, a gente vem discutindo numa série de webinars que a gente vem produzindo e desta vez a gente está aqui em parceria com o INEP. Esse primeiro webinar que a gente vai fazer, eles serão realizados de 15 em 15 dias, vocês estão todos convidados, sempre à segunda-feira, nesse mesmo horário, 17 horas, a gente, de 15 em 15 dias, vai discutir temas relacionados à indústria de óleo e gás. No final, a gente vai deixar a agenda certinha com todos os webinars e também a gente deve deixar as apresentações e o contato para quem participou com a gente e quem estiver assistindo poder fazer contato e se quiser continuar a discussão, prosseguir. Eu queria começar essa discussão agradecendo os nossos convidados de hoje, o Marcelo Galto, que é especialista em petróleo e gás, Galto, que também é colunista da EPBR, eu agradeço a sua disponibilidade. Dr. Alberto Machado, que é diretor de óleo e gás da ABIMAQ, muito obrigado, doutor Alberto, obrigado pela disponibilidade. E o William Nozaki, que é coordenador técnico do INEP também. William, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. E, em nome da EPBR, todo mundo que trabalha na EPBR, eu agradeço também ele pela parceria da gente estar produzindo esse evento junto e estar promovendo essa discussão que é super relevante para o setor junto. Como é que vai funcionar esse webinar hoje? Eu vou abrir 10 minutos para cada um dos participantes fazer uma introdução, uma fala inicial. Doutor Alberto tem uma apresentação e não sei, eu acho que o William e o Galto não tem, mas se tiverem a gente coloca também. E depois a gente vai fazer um bate-papo, vamos ouvir as perguntas da audiência. Eu, obviamente, na condição de jornalista, vou me aproveitar dessa condição e vou perguntar primeiro, mas a gente quer muita interação com vocês que estão vendo, tanto a gente dentro aqui no Zoom, quanto no YouTube, que eu aproveito para agradecer também pela disponibilidade, também pela parceria e também pela audiência. Bom, então, para a gente começar, eu vou passar a palavra para o Marcelo, que vai ser o nosso primeiro palestrante de hoje. Marcelo Galto, que é especialista em petróleo e gás e é funcionário da Petrobras também. Marcelo, a palavra é sua. Obrigado, Felipe. Uma boa tarde, Alberto, William, aos nossos web espectadores. A gente está vivenciando aí, né, Felipe, uma crise dentro da crise, né? Como tu já falaste na introdução, o setor de óleo e gás passa por uma primeira crise em relação a preços de petróleo, um desacordo, né, entre Rússia e OPEP, basicamente, fez o preço despencar no início de março, e os impactos da Covid já tinham, obviamente, ocorrido na China, mas quando chegaram com força nos Estados Unidos e agora no nosso mercado brasileiro, que a gente realmente teve noção do quão impactante isso tem sido para o setor de combustíveis, para o setor de óleo e gás como um todo, né? E a gente está aqui para falar um pouco a respeito do que as empresas têm feito nesse cenário, né, Felipe? De modo geral, o que a gente viu, a primeira coisa que as empresas quiseram fazer foi uma proteção do caixa, né? Então, tentar sobreviver a esse período difícil em que a demanda caiu bastante.
A gente teve uma retração do consumo de gasolina, etanol, diesel, principalmente gasolina, em torno de 50%, né, no início de abril, ali, foi o fundo do posto. Esperamos que tenha sido ali, né, que não retorne, né, não repique ali na frente um novo fundo, num patamar mais baixo. Consumo de querosene de aviação a menos de 80%, quer dizer, a gente teve um forte impacto na demanda por combustíveis. Isso afetou sobremaneira todas as empresas do setor. A primeira proteção que as empresas fizeram foi postergar investimento. Todas praticamente anunciaram. A Petrobras anunciou, Shell anunciou, Total anunciou, BP, Exxon, Chevron, todas anunciaram uma redução de investimentos para o ano de 2020 que oscila entre 25% e 30% menores do que eram originalmente previstos para este ano, né? A gente, não só isso, a própria Petrobras fez um ajuste da sua produção de petróleo, né? Um corte de 200 mil barris. Nem todas as majors fizeram cortes, algumas estão ajustando conforme a demanda, conforme a dificuldade de escoar esse petróleo a preços derretidos, né? Preços muito baixos. A gente sabe que o escoamento enfrenta gargalos principalmente nos Estados Unidos. A gente teve aquele episódio de abril, né, que os preços de óleo futuro negativaram, porque simplesmente não tinha onde estocar óleo e quem era detentor do papel não queria receber, né, quem tinha comprado lá atrás aquele papel não queria receber. Então, a gente tem hoje aí muito petróleo no mundo sobrando e uma demanda enfraquecida. O que mais que aconteceu o que as empresas têm feito, Felipe? Postergação de dividendos, a Petrobras anunciou isso, jogou para frente. A própria Shell, né, fez uma redução nos seus dividendos, algo que não ocorria desde a Segunda Guerra Mundial, e eles sempre tiveram essa questão dos dividendos como uma marca deles, né, de nunca terem reduzido o pagamento de dividendos, fizeram isso. A gente tem muitos programas de recompra de ações que as empresas faziam. A Shell fazia programa de recompra de ações, a Total fazia recompra de ações, a Chevron fazia recompra de ações, também suspenderam esses programas de recompra de ações. Todas elas anunciaram redução de gastos operacionais e, obviamente, muito disso tem a ver com a própria Covid chegando. A gente tem hoje boa parte da força de trabalho dessas empresas em home office. Isso já reduz alguns custos operacionais, né, em relação a estarem nos prédios ou não, algumas economias com água e luz especificamente, etc. Obviamente, nas unidades operacionais a gente não consegue fazer esse tipo de redução, se adequou algumas coisas em plataformas, se fez um ajuste de horário em refinarias no Brasil, mas a gente precisa manter essas unidades operando e o desafio é maior nesse caso, em relação a quem opera praticamente essas plantas. A gente também teve alguma coisa relacionada, especificamente falando da Petrobras, na postergação de salário dos seus executivos, né, em 30%, que serão pagos mais adiante. Houve redução também de o cargo horário de quem está em horário administrativo na empresa, que passou de 6 para 8 horas nesse período da pandemia, com uma redução proporcional também do salário. A gente, então, teve uma série de coisas, algumas empresas fizeram saques de linhas de crédito, a Petrobras também usou isso, né, um saque de 8 bilhões de dólares em linha de crédito, não foi a única empresa a utilizar saques, linhas de crédito, né, para isso, para ter liquidez nesse momento. E desde a Petrobras, a Shell, a Total, quando você olha até as pequenas operadoras no Brasil, né, quando a gente olha a PetroRio, a gente olha uma bem pequena, a PetroRecôncavo, todas elas simplesmente botaram o pé no freio e não vão investir. Estão tentando preservar o seu caixa para passar por esse momento de preços baixos e de demanda reprimida que a gente tem no mercado. Então, a gente tem esse cenário, um cenário muito difícil para as empresas de óleo e gás lidarem, porque o caixa encolheu, né? E a gente sabe que atividades de óleo e gás, elas requerem grandes volumes, na casa dos bilhões, para rodar o seu mês. Então, a gente está com esse desafio aí que é monumental e nunca antes vivenciado pela indústria de óleo e gás. E a gente está, de certa forma, aprendendo a lidar com isso, né? Como nunca aconteceu, a gente também vai ter que ter algumas medidas que nunca foram tomadas, como a gente está vivenciando aí no setor. Essa é a minha fala inicial. Eu vou passar a palavra para ti de volta, Felipe, para a gente poder seguir no debate aí, né? Legal.
Obrigado, Marcelo. Doutor Alberto, vamos lá? Vamos lá. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Marcelo, boa tarde, William, Gustavo e o nosso amigo Felipe. Na verdade, o que nós estamos vendo é uma experiência nova, né, que nós estamos passando, e eu gostaria de abordar o aspecto mais amplo do processo, em que envolve, por exemplo, todos aqueles que estão envolvidos, a montante e a jusante do setor de petróleo e gás e correlatos, né, como tem biocombustíveis, gás natural, mais perto aí da parte de termoelétrica, bioenergia. Então, nós estamos falando de um ambiente bastante amplo, né? Eu queria pedir para passar, então, aí a apresentação, por favor. Eu trouxe aqui, só para a gente fixar algumas ideias, não vou me alongar muito, mas, por favor, pode passar a primeira. Nós estamos considerando aqui, né, que essa crise ela tem uma característica que ela afetou todos os setores, quer dizer, ela não é uma crise que pegou apenas uma parte da história. Nós todos estamos iguais, né? Não tem mudanças entre nós, né? Esses danos, então, eles aconteceram de uma maneira horizontal, né? Mas cada setor, cada segmento vai ter um modo diferente de reagir e de retornar aí à normalidade num futuro que eu espero próximo. É claro que a normalidade do futuro é completamente diferente da normalidade do passado e o passado recente até, né? E nós temos aí, no caso, segmentos de cadeia longa, cadeia bastante ampla, tanto verticalmente como horizontalmente, e que também tem características, como é o caso do setor de petróleo, que ele é um setor estratégico do ponto de vista da economia, como até mesmo de soberania nacional. E um outro ponto também que é bastante interessante no caso do setor de petróleo é que nós temos, no topo da cadeia de valor, nós temos lá as empresas de petróleo, mas também elas estão na base da cadeia de valor, porque muitos componentes, muita matéria-prima decorre também das empresas de petróleo. Então, aquele ponto que, se você não vende em cima, você também não compra embaixo. Ou se você não compra em cima, você também não vende os seus produtos. Só para vocês terem uma ideia, um conjunto motobomba, em termos de matéria-prima, 20% vem do setor de petróleo, que vai desde óleo de corte, parafinas, borracha sintética, plásticos, vernizes, parte de combustível usado na logística. Então, a matéria-prima acaba sendo importante. E quando uma empresa não trabalha naquele mercado, ela acaba tendo um problema aí de também perda de mercado na base, né? Pode passar, por favor, Gustavo? Aqui eu tenho uma pergunta de como será amanhã, né? E todo mundo fala que isso aí... Pode passar mais um, por favor. É um pesadelo, mas, na verdade, nós não estamos acordando num pesadelo. Nós vamos acordar de um coma induzido e nós não sabemos quais as sequelas que nós vamos ter depois. Mas o importante é que nós vamos ter que trabalhar daqui para frente com essas sequelas. É como se eu acorde, por exemplo, com alguma perda de visão ou com uma perda de mobilidade, e eu vou ter que trabalhar de cadeira de roda, eu vou ter que trabalhar sem enxergar, mas eu vou ter que sobreviver, eu vou ter que trabalhar e vou trabalhar nessa nova realidade. Então, a volta desse processo, que não vai acabar de uma hora para outra, ele tem que ser relativo a vários aspectos que nós vamos ter que aprender a trabalhar com esses aspectos. Por exemplo, eu tenho o setor de risco, eu estou no segmento de risco, e eu não vou ficar aqui 6 meses como eu fiquei 2 meses, né? Então, num dado momento, eu vou ter que arranjar um modo de me adaptar e poder trabalhar num novo modo normal, né? Passa para mim, por favor. Aqui eu vou dar alguns pontos que, do ponto de vista da indústria, que está suprindo tanto os investimentos como também garantindo a continuidade operacional, então eu divido os fatores que nós vamos ter que atuar daqui para frente em 3 grupos. Primeiro, aqueles que estão fora do poder de decisão da indústria, dependem de atos do governo, dependem de ações que não estão no ambiente da indústria, né? É o caso da tributação, é o caso da legislação trabalhista, que, no nosso caso, ainda, embora tenham acontecido algumas alterações, ainda é complexo. O caso do câmbio, que, em dados momentos, a gente tem uma oscilação ou uma variação que está fora do nosso controle. A própria infraestrutura, que é carente em determinados pontos, em termos de estrada, em termos de apoio aí a toda a parte de movimentação de carga.
E um ponto fundamental, que é o custo financeiro, que ele tem 3 características fundamentais. O primeiro é o acesso ao crédito. A pessoa tem que estar com a ficha limpa, vamos dizer assim, para conseguir ter crédito. E esse crédito, normalmente, ele é fundamental para essa recuperação, né? O segundo ponto, dentro do crédito ainda, diz respeito às garantias, né? As empresas, no modo geral, têm muito pouco em termos de garantia de patrimônio, de ativo fixo, para assegurar seus empréstimos. E, apesar de a gente estar verificando uma redução significativa nos juros, a gente tem um problema sério aí de que esses juros, eles, a cada momento, eles vão refletir a falta de garantia e vão refletir também a falta de ficha com algum tipo de problemas, por exemplo, como uma empresa, no caso das empresas públicas, que para vender para uma empresa pública, a pessoa não ter lá o CND, né? Dentro da empresa, são aqueles fatores normais de produtividade, tecnologia, capacitação técnico-gerencial, produtividade, investimentos, que cada empresa aí vai administrar da melhor maneira possível, de acordo com o seu segmento, de acordo com como vai voltar da crise. E tem fatores diversos que têm que ser trabalhados aí de uma maneira mais ampla, que envolve o relacionamento comprador-vendedor, envolve o relacionamento entre o mercado, do modo geral, o fato de a gente ter a possibilidade de aproveitar a demanda, de ter uma previsibilidade dessa demanda, o fato de você poder desenvolver engenharia nacional, especificação de produtos nacionais, produtos que possam serem fabricados no Brasil. Então, são pontos que nós vamos ter que discutir, e cada segmento industrial, e no caso, por exemplo, da BIMAC, que nós estamos falando aí de 8 mil empresas, né? Das quais nós temos umas 400 que têm uma ligação direta com o setor de petróleo, outras indiretamente, fornecendo partes, peças e componentes, mas nós temos que considerar também, pode passar, Gustavo, por favor? Nós temos que considerar também alguns pontos que têm que ser mais atentos, nós temos que colocar uma atenção maior nesses pontos, porque eles vão influenciar todo o resultado no resto do ciclo de vida, ao longo do ciclo de vida, né? E que é o fato que favorece a indústria nacional, como nós já vimos aí que aconteceu, por exemplo, quando a gente tem dificuldade de importar componentes para remédios genéricos, a gente tem dificuldade de importar respiradores, ventiladores, tem dificuldade de importar itens críticos que a gente só sente num momento de crise, né? Então, é importante que a gente trabalhe com essa cabeça de ter uma soberania nacional, um poder de decisão do Brasil para decidir naquilo que realmente é importante para a sua sobrevivência, né? Então, a gente tem aqui o fato de comprar no Brasil, a importância como cliente, você tem um relacionamento com quem produz, com quem decide nas empresas, a moeda de pagamento sendo centralizada em reais, ela dispensa o hedge cambial, que você não corre o risco cambial, se você compra em reais e vende em reais, você não corre esse risco. E outros fatores que têm que ser considerados, que não vale a pena a gente prorrogar, mas todos eles têm aspectos importantes a serem considerados que a gente pode debater depois com mais calma. E para terminar essa primeira parte minha aqui, eu gostaria de colocar o próximo slide, algumas vantagens que a gente que é brasileiro não lembra que nós temos, né? O Brasil tem um dos maiores mercados internos do mundo. A gente tem um mercado interno, se nós fizermos a proporção, maior do que a da China, porque nós temos mais brasileiros integrados em um mercado que pode ser um mercado ativo do que a própria China proporcionalmente, é claro. Nós temos reserva de todos os minérios mais importantes e aqueles minérios até de maior massa, nós somos exportadores a longo tempo. Nós temos praticamente todas as fontes de energia, né? Nós temos sol, vento, território agriculturável, né? uma vasta área para agricultura. Nós temos um ponto importante, que é a unidade de idioma e cultura. Para vocês terem uma ideia, né? A Espanha ela é 1/17 do tamanho do Brasil, ela tem uma população aí da faixa de 40 mil e tem 4 idiomas lá. Quer dizer, a dificuldade de comunicação, tudo isso é muito mais tranquilo no Brasil. Aí nós citamos outros dados, como nós temos um bom parque industrial instalado, nós temos uma sociedade bem organizada em vários segmentos, temos mão de obra especializada já formada, muitas vezes até desqualificada no momento em termos de trabalho, e nós temos um mercado nacional importante também de segmentos competitivos, né? Que nós conhecemos e somos até referências em termos mundiais, e o setor de petróleo é um deles. E, para completar também, nós temos um parque aí de
de centros de tecnologia, universidades de primeiro mundo, qualificadas aí entre as melhores do mundo. Isso aí nós todos conhecemos. Então, se nós temos os potenciais e temos consciência do que nós podemos fazer, então a gente tem que se preparar para começar a entrar nesse novo mercado que vai surgir, nessa nova retomada, já com aqueles traumas ou aqueles problemas que a gente vai carregar, mas tentando aproveitar tudo isso que a gente tem de positivo. Eu retorno depois aí, estou à disposição de vocês para mais tarde para debater o assunto. Obrigado. Obrigado, doutor Alberto. William, vamos lá? Você precisa liberar o seu microfone. Tá liberado agora. Me ouvem? Foi. Tá ótimo. Pronto. Tá dando boa tarde aí a todos que nos assistem. Boa tarde, Felipe, Alberto, Marcelo. É um prazer para a gente do INEP poder, nesse momento tão delicado, abrir esse canal de diálogo com quem está produzindo informação, com quem está tomando decisão, com quem está atuando aí na linha de frente do setor. E, como já disseram o Alberto e o Marcelo, a gente está vivendo um momento excepcional do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, sanitário, que evidentemente impacta de maneira frontal o setor, né? Como todos nós sabemos, uma grande parte da população tem lidado com essa nova situação por conta da pandemia, tem trabalhado de casa, as crianças não estão indo às escolas, os idosos estão reclusos, os eventos públicos foram adiados, as viagens foram canceladas, e, evidentemente, tudo isso gera uma redução e uma mudança no padrão de consumo de energia, em geral, e, evidentemente, de petróleo em particular. O setor é um dos mais impactados pela sua natureza, é um setor energético que movimenta pessoas, movimenta bens, movimenta serviços, tudo isso em um cenário que se torna ainda mais complexo em função da alta volatilidade do preço do petróleo, de incertezas geopolíticas que dificultam a definição de planos para a retomada das atividades das empresas. E, nesse ambiente geral, que a gente não pode desconsiderar para tratar dos impactos que ele tem nos colocado, os desafios que ele tem nos colocado para a indústria, o que a gente observa é uma crise de proporções dramáticas e históricas, né? Um imenso descasamento entre as curvas de oferta e demanda no setor. Só para vocês terem uma ideia, o Marcelo já disse isso antes de mim, mas só para complementar, né, no último relatório da OPEP, por exemplo, tem uma previsão de queda no consumo global de petróleo de algo em torno de cerca de 6,8 milhões de barris. Na Agência Internacional de Energia, as previsões, as projeções são ainda mais dramáticas, né? Se prevê uma queda de consumo global de cerca de 9,3 milhões de barris, né? Então, é um volume muito significativo, sobretudo se a gente considera as dificuldades de ajuste na oferta que os países e as empresas têm tido para poder fazer face a essa queda tão robusta, né? A gente acompanhou aí nos últimos meses as dificuldades de realização dos acordos para redução da produção de barris na OPEP+, que chegou a algo em torno de 9,7 milhões de barris por dia de redução. Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Brasil, Noruega, o Reino Unido, os países produtores, por assim dizer, do Atlântico, que no INEP a gente chama, brincando, com a OPEP+, de América +2, né, tem aí mais ou menos uma previsão de redução de 4 milhões de barris, o que, numa projeção otimista, dá algo em torno de 13 milhões e que, portanto, não dá conta de enfrentar essa queda da demanda que está posta, né? Diante desse cenário, como já disse o Marcelo, as empresas têm realizado uma série de ajustes financeiros, de ajustes de investimento,
de ajustes operacionais, cada uma à luz da sua realidade. O cenário para o setor, como apontou o Alberto, impõe desafios exógenos, que são da ordem da legislação, de variáveis macroeconômicas, desafios endógenos, que dizem respeito aos problemas para o financiamento da indústria, problemas para o desenvolvimento tecnológico, nesse cenário tão adverso. E eu queria complementar esse leque aí de elementos problemáticos que os meus dois colegas colocaram nas falas que me antecederam, para chamar a atenção também para como, num momento de uma crise tão extraordinária, medidas extraordinárias também têm sido tomadas no âmbito das estratégias tanto nacionais quanto empresariais do setor. Então, diante desse descasamento entre a produção e o consumo, a gente tem tido aí o aparecimento de gargalos na área de abastecimento e de estocagem, né, de petróleo. Isso nos coloca diante de situações curiosas, como na China está em curso um plano de abastecimento dos tanques nacionais, em montantes equivalentes a 90 dias, mais ou menos, de importações líquidas. Estou usando a China como exemplo por se tratar do principal país consumidor de petróleo, né, que tem acelerado o aumento das suas importações para organizar esse plano de abastecimento, tem adensado as suas reservas estratégicas, as suas reservas comerciais, tem organizado, portanto, uma dinâmica de estocagem que, há pouco tempo atrás, a gente não vislumbraria no setor e não vislumbraríamos as empresas realizando isso, né? As estatais chinesas estão muito ativamente organizando esse processo. Nos Estados Unidos, né, um dos principais produtores, também há elementos aí inéditos e que chamam a atenção nessa conjuntura, né? Como, por exemplo, o governo se colocou em curso o plano de valorização e de compra do petróleo, está enfrentando aí um amplo crescimento dos estoques no principal hub americano, como a gente viu no último mês, em Oklahoma, que tem uma capacidade de estocagem operacional de algo em torno de 76 milhões de barris e, pelos últimos dados da agência americana, já passou a casa dos 56, 60 milhões de barris de estocagem. E, no meio de toda essa confusão, tem ainda os problemas aí em torno da queda de braços entre Rússia e Arábia Saudita, as pressões sobre a indústria do shale gas, do tight oil americano, né? Então, esse conjunto de elementos nos coloca diante de uma situação em que a gente tem observado a maneira como, em alguns países, as empresas petrolíferas, em diálogo com as autoridades energéticas nacionais e as respectivas agências reguladoras, têm colocado aí em curso alguns planos de resiliência, de reorganização e de composição de forças para poder enfrentar esse período. Então, a atuação de sistemas energéticos nacionais atuando em sinergia, em alguns países, chama a atenção como uma forma de tentar mitigar os impactos que as indústrias, as empresas estão enfrentando muito intensamente nesse cenário adverso, né? Aquelas empresas que têm, de alguma maneira, algum nível de integração e verticalização, estão enfrentando esse cenário, estão enfrentando as dificuldades de caixa a partir de ações diversificadas, né? Aquelas empresas que têm uma atuação mais ampla em diversas frentes no interior da cadeia produtiva de óleo e gás, estão sentindo também de maneira diferenciada essa crise. Então, é um momento de lidar com estratégias nacionais, com estratégias empresariais
de diversas ordens, de lidar com a necessidade de recomposição do caixa, de revisão dos calendários de investimento e dos gastos operacionais, em um cenário bastante incerto ainda e que exige determinadas decisões importantes, porque as empresas não podem ficar à mercê das turbulências da conjuntura, mas, ao mesmo tempo, exige cautela em função dessas flutuações, dessas incertezas que estão postas. Então, a gente está diante de um cenário aí para as empresas que é desses momentos históricos em que a gente precisa enfrentar a adversidade, ao mesmo tempo com criatividade e ousadia, né? Então, claro que tem aí mais uma série de elementos que a gente pode desdobrar a partir do que tem sido feito pelas empresas do setor, mas eu deixo isso para a gente seguir na nossa conversa. Legal, obrigado, William. Exatamente. Doutor Alberto, eu vou pegar um gancho numa parte que o senhor falou na abertura. O senhor citou que essa é uma crise de todos os setores, de todas as indústrias no mundo inteiro. Mas como que o senhor enxerga, e eu vou depois estender essa pergunta também para o William e também para o Marcelo, a capacidade de resposta do setor de óleo e gás para essa crise? O setor de óleo e gás, o senhor já colocou que quase tudo tem uma participação do óleo e gás, né? Isso facilita a capacidade de resposta do setor? Como é que o senhor enxerga isso? A vantagem do setor de óleo e gás é porque, como eu falei, ele é muito amplo, tanto verticalmente como horizontalmente, e ele tem uma demanda interna dele que também é bastante importante, né? Então, eu acho que, se você considerar como um setor que pode contribuir para dar um retorno mais rápido em termos da economia, ele deve ser considerado, porque realmente você tem a importância. Todo mundo fala que petróleo é uma commodity, mas é uma commodity diferente, é uma commodity que está no mundo financeiro, ela está no mundo de segurança, ela tem uma amplitude maior, ela tem vários fatores que também impactam o preço do petróleo, impactam a demanda do petróleo. Muitas vezes são fatores que são apenas que vêm do mercado financeiro, expectativas do mercado financeiro, que acabam impactando o preço do mercado no mercado spot, e o preço do petróleo no mercado spot. Isso leva a um aumento do preço nos contratos de longo prazo e muda toda uma estrutura, né? Mas tem um ponto importante também, que todo mundo fala, o petróleo não volta a $100, não volta a $120, mas quando a gente percebe que quando o petróleo está a $100, $120, tem muita gente ganhando. Quer dizer, na verdade, todo o patamar de todo o setor, toda a cadeia de valor, ela aumenta de nível. E quando você reduz o preço, obviamente vai ter tudo que baixar de nível. Então, por exemplo, naquela época do petróleo a 110, você não alugava uma sonda de perfuração de águas profundas por menos de 650, 700 mil dólares a diária. E hoje você consegue aí por 250, 300 mil dólares a diária. Então, tudo isso tem uma equivalência. E muitas vezes, e aí o ponto que eu acho que a gente tem que pensar agora, não é volume de venda, e sim lucratividade. E aí é que nós temos que trabalhar. E eu acho completamente errado a pessoa dizer assim, eu tenho que reduzir custos. Não tem que reduzir custos. Tem que mudar o modo de trabalhar para que a coisa eleve a custos menores. Tá? Quer dizer, é um enfoque um pouco diferente, porque se você falar de reduzir custos, você acaba cortando do modo horizontal, muitas vezes, um modo que não é muito inteligente, e você acaba tirando de atividades fundamentais e deixando outras que são um pouco mais, ou pelo menos não prioritárias, ou que não contribuem tanto para o resultado, deixando essas sobrando, né, ou funcionando. Então, é importante que a gente tenha essa visão. O mundo mudou, como eu falei, você não sabe qual a sequela que você vai ter, como é que você vai trabalhar daqui para frente, então você tem que considerar, por exemplo, como já falou o Marcelo, um ponto, as pessoas têm que embarcar primeiro no hotel 15 dias para depois embarcar para a plataforma, os turnos já ficam mais complexos, você tem o problema de ter que, num dado momento de uma jornada, ter que alterar a programação porque alguém ficou doente e não estava previsto, ou pelo menos não foi pego nos períodos de quarentena. Então, eu acho que toda essa mudança de ambiente ela vai ter que ser considerada.
E aí, como isso vai acontecer para todo mundo, eu estou otimista, porque uma coisa é você ser assim, um cara que está prejudicado numa comunidade, na outra está todo mundo no mesmo barco, né? Aliás, na verdade, não, está todo mundo na mesma tempestade. Escolher um barco certo, né? Então, eu acho que a gente estando... E acho que o barco do petróleo é um barco até que nós temos uma certa vantagem, porque é um bem que é fundamental para o desenvolvimento de todos os outros. Então, eu acho que esse é um aspecto aí que a gente pode considerar como sendo uma premissa para que a gente tome cuidado ou cuide mais em termos de governo, em termos de entidades de classe, para que a gente aplique mais no desenvolvimento dessa atividade, porque ela leva muitas outras atividades junto, ok? Obrigado, doutor Alberto. Marcelo, e nisso tudo que o doutor Alberto colocou, ainda temos a questão de que o Brasil tem um mercado consumidor de combustível que é considerável para qualquer empresa, né? A gente é um dos maiores mercados consumidores de combustível do mundo. E isso facilita, né, a transição aí nessa tempestade que o doutor Alberto falou agora. Com certeza, Felipe. Nós somos o 8º maior parque refinador, né, de petróleo do mundo. E assim como a gente foi um dos primeiros setores a sentir a queda de demanda forte, a gente também vai ser um dos primeiros a sentir a demanda retornando conforme a mobilidade vai se restabelecendo, as pessoas... Combustível, de modo geral, ele não tem grande elasticidade no consumo ao longo do tempo, né? A gente pode perceber que, por vezes, o preço aumenta, mas o consumo se mantém. E claro que não vai ser no patamar pré-crise tão cedo, porque alguns setores vão continuar impactados e a mobilidade das pessoas seguirá, de certa forma, reduzida. Mas eu fico pensando, existem alguns setores que estão muito piores do que a gente. Por exemplo, imagina o setor de hotelaria, né? A questão toda de viagens, como é que vai ficar por um tempo, a questão até de estádios de futebol, teatro, sim, as pessoas vão levar um tempo, né, para poder retornar essas atividades, enquanto a demanda por combustíveis já vai ter retornado, de certa forma, antes, né? Então, o setor de energia, ele tem essa vantagem, o mercado brasileiro, por ser um dos maiores do mundo, vai fazer com que a gente tenha essa movimentação, né, maior. O William falou uma questão que me chamou a atenção, que é a questão das assimetrias, né, os gargalos que a gente sentiu nessa crise. Um deles foi o do gás de cozinha, por exemplo, que a demanda por gasolina caiu a tal ponto que colocou a nossa produção de gás de cozinha num gargalo, já que os dois derivados são produzidos na mesma unidade de processo. Então, a gente tem oportunidades aí, né, inclusive de investimentos nesses setores logísticos de derivados de petróleo no país, e a gente espera que, assim que a demanda retome, né, Felipe, a gente tenha esse movimento para toda a cadeia, né? Assim como tivemos um corte de investimentos por conta do fluxo de caixa e para preservar a saúde financeira das empresas, eu não tenho dúvida que o setor de energia, assim que sentir uma melhora, volta a fazer esses investimentos, né? E a gente tem, o único porém que eu coloco, que o próprio Nozak falou, o William falou, é que nós temos uma segunda crise a enfrentar no setor de energia, que é o preço do petróleo. Uma vez restabelecida a demanda, a gente ainda tem a questão do preço baixo. O Alberto tocou num ponto interessante. A gente vai se acostumar a trabalhar num preço mais baixo, claro que vai. Não é a primeira vez, esses ciclos de altas e baixas no petróleo são históricos. Mas a gente sabe que preços mais baixos fazem com que os investimentos sejam mais seletivos e mais pontuais. Então, a gente tem que ter essa clareza. É um cenário de muita dificuldade para o setor de óleo e gás a preços baixos. A gente tem, principalmente no nosso offshore de Campos Maduros, uma grande dificuldade de operar a preços abaixo de $30. Então, a gente torce para que o barril de petróleo não fique pelo menos abaixo disso, né? Que ele rode de 30 para cima. A cotação hoje rodou em torno de 35, né? Numa expectativa positiva de retomada nos Estados Unidos. A China já retomou praticamente a demanda anterior à crise lá da Covid. Então, a gente tem alguns movimentos positivos. Obviamente, o setor de energia, assim como afundou, ele tem a chance de sair primeiro dessa crise, mas tem as desvantagens aí em relação ao preço. A gente tem uma grande incerteza em relação ao preço, né? Marcelo.
William, uma das coisas que o Marcelo falou que eu acho extremamente relevante, em todos os debates que eu tenho participado, a gente tem discutido, é a questão do retorno da demanda. Tem muita gente que entende que essa demanda não vai voltar tão rápido assim e que provavelmente ela nunca mais vai ser a demanda que foi antes. Tem gente que aposta, inclusive, que pode ser o começo de mais forçado de uma transição energética mais acentuada. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê a capacidade do setor de óleo e gás de responder, né, na crise? Você tá mudo, William. Tem que tirar o mudo. Essa questão é muito relevante e ela nos coloca diante também de duas transformações que começam a se sinalizar no calor dessa crise, que talvez apontem tendências futuras interessantes e relevantes para o setor, né? Porque em meio a essa redução da demanda e do preço, há, de maneira silenciosa, aí acontecendo, um começo de reestruturação patrimonial entre as empresas do setor. A gente tem observado, por exemplo, como alguns fundos do Golfo Pérsico, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, têm aproveitado esse momento para adquirir ativos de majors e de participações em petrolíferas ou mesmo em outras empresas de setores estratégicos, o que precisa ser observado com atenção, porque talvez a gente emerja dessa crise com uma nova configuração patrimonial do setor. E chamo a atenção dela porque ela anda de par com uma segunda que diz respeito diretamente à pergunta que você me faz, Felipe. Porque no bojo dessa reestruturação há também aí uma diversificação de investimentos em outras fontes de energia sendo feito pelas grandes majors. Nesse ambiente que o Marcelo tão bem destaca, que nos impõe a necessidade de se realizar investimentos de maneira mais seletiva e, portanto, com um olhar estratégico também mais apurado, é muito notável a maneira como as grandes petrolíferas têm atentado de modo cada vez mais intenso para a possibilidade de se inserir no processo de transição da matriz energética de outra maneira. Esse debate é muito curioso, a gente tem feito essa discussão no INEP, porque muitas vezes, quando a gente fala em transição energética, a indústria petrolífera é tratada como uma espécie de vilã. E, na verdade, isso não é preciso, porque essas grandes majors vão ter um papel de protagonismo fundamental, qualquer que seja a direção para onde vai caminhar a transição energética, e os hidrocarbonetos, sobretudo por meio do gás, têm um papel fundamental nesse processo de transição. Como a gente está imerso em um cenário de muitas incertezas ainda, a gente está em uma espécie de momento de indeterminação. De um lado, a baixa do preço do petróleo cria menos incentivo para a substituição dos hidrocarbonetos, mas, por outro lado, a pandemia cria mais sensibilidades para os problemas de saúde, climáticos e ambientais, e traz junto consigo aí o ativismo dos fundos verdes de uma maneira relevante atuando no setor. Em um momento, por isso a minha primeira observação, de possível começo de reestruturação patrimonial. Então, não sabemos ainda qual vai ser o vetor resultante desse processo, mas por prudência e assertividade, é fundamental que numa conjuntura como essa, as grandes empresas petrolíferas não descuidem de desenhar de maneira bastante precisa e consistente o modo como vão participar desse processo daqui para diante. Por isso que eu vejo com uma certa preocupação o conjunto dos desinvestimentos da Petrobras em outras fontes de energia que não a estritamente dos hidrocarbonetos. Talvez estejamos diante de uma conjuntura que, exatamente porque traz questões novas e inéditas,
impõe a necessidade de revisarmos certas percepções e compreensões do período que antecede a pandemia. Esse tema, portanto, da transição energética é fundamental e deve estar presente no horizonte estratégico das empresas petrolíferas, das indústrias do setor. Como está na estratégia da maioria das mesmas, né? Acho que só a Petrobras que não está efetivamente olhando para esse mercado, né? Doutor Alberto, a gente vai começar agora uma sessão de perguntas que estão no YouTube, e eu queria começar uma questão aqui com o senhor, que veio uma pergunta do Márcio Valério Silva. Ele quer saber a opinião de todos, mas eu queria começar com o senhor, doutor Alberto. Quem tem vantagem para sair dessa crise, o explorador ou o refinador? O senhor, como muitos anos de Petrobras, queria que o senhor começasse respondendo essa questão para a gente. Olha, na verdade, tudo vai depender da demanda, né? Porque como é que a gente vai retomar a economia nos aspectos ligados à demanda? Do ponto de vista do produtor de petróleo, a gente não pode esquecer que existem dois fatores que contribuem a favor, né? Que é o fato do crescimento demográfico, que, embora não seja na mesma proporção, mas ele existe em termos absolutos, né? A mudança das matrizes, no caso, por exemplo, da China e da Índia, são mercados enormes que ainda estão na idade do carvão, né? Quer dizer, uma parte importante da matriz energética está no carvão, e a famosa depressão geológica, né? A gente tem aí uma queda da produção de 10% ao ano se nós não fizermos investimentos. Então, do ponto de vista da produção de petróleo, a gente tem esse aspecto. Existe uma complicação que já foi falada pelo Marcelo, é que quando a gente tem a refinaria, a gente não produz exatamente o que a gente quer, né? Porque junto com o produto vem outros que estão agregados. No caso, você não pode aumentar, você pode até jogar um pouco de gasolina, um pouco de diesel na gasolina ou no querosene de aviação, dentro de certos limites, você pode fazer, mas essa margem de manobra não é muito grande. Então, eu acho que quando você tem esse tipo de análise, tem que pensar muito mais globalmente, né? Importar aquilo que realmente for, do ponto de vista assim, de peso para o país, né? Para que você consiga voltar com a produção interna, né? Uma coisa que preocupa muito é justamente o fato do Brasil ser um país muito grande, né? Onde você tem pontos diferentes de consumo e pontos diferentes de produção. Como é que você ajusta isso tudo dentro de uma retomada, né? Quer dizer, então, eu acho que, no caso, a gente não tem, talvez, uma possibilidade de investimentos aí no refino no curto prazo, porque nós estamos aí com capacidade ociosa, mas, por outro lado, qualquer investimento em refino, a gente tem que colocar uma visão de antecipação de 4 anos. Quer dizer, então, nessa visão de 4 anos, a gente tem que pensar aí o que pode ser importante de assumir algumas decisões neste momento, né? Nós temos aí que não ter decisões políticas, temos que ter decisões num modelo de análise do país como um todo, para até uma localização de futuras refinarias que possam vir a ser colocadas. E o outro fator também que, como já foi falado aqui, como nós temos um grande mercado interno, nós podemos reservar um pedaço da nossa produção. E aí tem um dado que a gente discute aí ainda no aspecto até um pouco mais teórico, da dolarização do petróleo em determinados momentos. Por exemplo, se a gente tiver uma produção interna totalmente em reais, você poderia ter uma situação de uma economia local sobrevivendo a uma crise com preços diferentes de petróleo e de cotação de dólar. Quer dizer, você poderia desvincular esse tipo de atuação e aí você viabiliza, de certa forma, os campos maduros ou os campos de produção marginal. Mas isso tudo é uma coisa que é uma análise muito mais ampla e depende aí de mais estudos. Mas é uma ideia que não pode ser perdida de vista, porque tem muitas possibilidades aí da gente conseguir tocar o Brasil. E o Brasil, como eu falei, ele o pessoal fala muito de Noruega, fala muito de países aí mais avançados, mas a Noruega, por exemplo, ela usa a mão de obra do Vietnã porque ela deixa a parte nobre para ela. Mas no Brasil nós temos uma Noruega e nós temos o Vietnã também. Então a gente tem que trabalhar totalmente aqui dentro, de certa forma,
para tentar maximizar isso. Eu não estou dizendo que é ideologia de você ter maximização de produção nacional, mas é o problema de você ocupar essa mão de obra, gerar emprego no país e também garantir a soberania nacional naquilo que você tem como itens importantes para a sua continuidade da sua economia nos outros segmentos. Ok? Tá certo, doutor Alberto. Marcelo, como é que você enxerga isso? A gente tem um momento para exploração que é muito difícil, né? O cara que está ali botando dinheiro na exploração, nesse momento é o primeiro momento que ele para de botar dinheiro, né? Na hora que cai. O refinador com um parque e com uma demanda garantida pode ser que tenha mais facilidade. Você acha que é por aí, Marcelo? Respondendo a pergunta aí do colega que mandou, eu acredito que no curto prazo o refino ele vai sair beneficiado. Por quê? Quando a demanda retornar, eu acredito que os preços médios, isso não sei o que estou falando, mas as grandes consultorias de petróleo dizem que os preços médios do petróleo vão ficar 25 a 35 dólares até o final de 2020. Então, uma vez retomada a demanda no curto prazo, o refinador tende a conseguir aumentar a sua margem. Algo interessante dessa crise, Felipe, que normalmente quando o preço de petróleo cai bastante, o refinador no início aumenta a margem. Ao longo do tempo, por efeito de concorrência, a margem volta para o patamar histórico médio de 5 dólares por barril, né? Mas no início o refinador sempre sai ganhando. Só que essa crise foi tão violenta em termos de destruição de demanda que quando você olha os números dos principais refinadores dos Estados Unidos, que é a Valero, a Marathon Petroleum, quem mais tem lá, Phillips 66, todas elas tiveram prejuízos gigantescos no primeiro trimestre por conta da destruição da demanda. Isso quer dizer que o baixo preço do petróleo não melhorou para o refinador, porque eu não tive demanda. Uma vez que eu tenho a demanda, a preço baixo de petróleo no curto prazo, é óbvio que o refino vai ser aquele que vai conseguir pagar as contas. Mas olhando para médio e longo prazos, a gente tem, como o Alberto falou, um declínio da produção de petróleo natural nos campos mais antigos, que se você não investe, eles vão reduzindo. Então, eu acho que no médio e longo prazo, o UIP deve recuperar a sua vantagem, né? E, especialmente no caso brasileiro, tem o pré-sal. O pré-sal, dadas as produtividades por poço, a gente tem custos por barril extraído muito baixos. Então, ali, a gente tem uma grande oportunidade. Então, eu acredito que no médio e longo prazo, esse benefício retorne para o IP, né? E os preços médios no refino vão convergir para a média, como historicamente são ao longo da história dos últimos 100 anos da indústria do petróleo. Obrigado, Marcelo. William? Bom, essa questão entre o produtor e o refinador é um debate longo e clássico do setor. Clássico, né? Teórico, geral, eu diria que o adequado é que se possa ter uma empresa integrada, porque isso lhe cria maior capacidade de resiliência, né? Dá maior margem de caixa para ela poder resistir com estratégias diferentes aos momentos diversos do ciclo de preços. Mas, evidentemente, a gente sabe que, na prática, sobretudo no momento onde a gente enfrenta uma crise vultuosa, há que se tomar determinadas decisões, fazer certas escolhas. Mas eu queria chamar a atenção para dois pontos, que é, em primeiro lugar, o fato de que, se a gente observar a trajetória histórica mais recente, levando em conta as crises de 2008 e a crise de 2014, é curioso observar como a margem do refino é mais estável do que a margem da exploração e produção. Ela é menos suscetível às volatilidades do ciclo de preço e, exatamente por isso, ela pode, em determinadas circunstâncias, abrir possibilidades para que a empresa organize a sua estratégia de enfrentamento ao cenário adverso. No caso do Brasil, um outro elemento que também me faz
destacar como a gente deve olhar com atenção para a questão do refinador e dos derivados, que é a capacidade de exportação de determinados derivados. É claro que a gente não escolhe, como bem disse aqui antes de mim o Alberto, todo o leque do que se pode, você não tem margem para escolher com liberdade todo o leque do que se vai derivar em função de questões técnicas, mas se a gente observar aí o recente relatório da Petrobras, chama atenção como é que se ampliou a capacidade de exportação do bunker oil, especificamente, né? Combustível marítimo, que foi altamente exportado nesse balanço da Petrobras, chama atenção o aumento das vendas para Singapura, especificamente, e nesse caso com uma competitividade muito especial, porque o óleo do pré-sal, por ter menos enxofre, cria um ambiente em que o nosso bunker oil pode responder às novas especificações internacionais com maior êxito, né? Então, a vantagem, respondendo à pergunta, é das empresas integradas que dispõem de maior margem de manobra para enfrentar a volatilidade dos ciclos de preço. Mas nesse cenário conjuntural, como disse o Marcelo, no curto prazo, há aí vantagens competitivas para os refinadores que merecem destaque, e no caso do Brasil, com algumas especificidades que também podem nos ajudar. William, eu vou continuar com você para a gente começar uma outra rodada de perguntas. Tem uma pergunta aqui do Álvaro Altenkirk, se eu tiver errado o sobrenome, Álvaro, você me desculpe. Ele quer saber até que ponto o fato do Brasil ter uma fraca indústria petroquímica agrava esse cenário de crise e a dificuldade do setor. Olha, evidentemente que a fragilidade da indústria petroquímica e a maneira como vem se dando mais recentemente a venda de ativos, a retirada da Petrobras do setor de petroquímico, coloca o país numa situação mais delicada, né? Então, assim como a gente discutia antes, as empresas têm organizado seus planos de investimento levando em consideração as mudanças estruturais que vão acontecer do ponto de vista da transição energética, aquelas que têm enfrentado com menos dificuldade essa crise são aquelas que dispõem de algum braço ou conexão especificamente com a petroquímica. E essa questão também me lembra como, no momento emergencial mais imediato da explosão aí do coronavírus, algumas grandes empresas petrolíferas articuladas a petroquímicas no mundo inteiro tiveram um papel relevante na construção de ações emergenciais para o enfrentamento à Covid-19, por meio de doações de equipamentos de proteção individual e de outros insumos para o suporte aos sistemas de saúde, aos sistemas de segurança dos seus países, né? Então, elas também tiveram aí um papel relevante nessa ação, vamos dizer assim, menos empresarial, mais humanitária de curtíssimo prazo. Então, evidentemente, se trata aí de um setor fundamental, inclusive para explorar aquele conjunto de potencialidades do mercado interno e da soberania nacional que o Alberto tão bem elencou aí na observação anterior dele. Legal, William. Doutor Alberto, queria levantar uma questão com o senhor. É o seguinte, o senhor que há muitos anos trabalha no fornecimento de bens e serviços para a indústria petroleira, toda vez que a gente tem uma discussão de crises e de baixa de preço de petróleo, a gente sempre traça um cenário das operadoras cortando investimento, o famoso cortando CAPEX,
os projetos sendo adiados e tal. Como que fica nesse cenário a indústria fornecedora, vocês, as empresas que estão ali fornecendo bens e serviços? Nesse momento agora, a gente vem de uma crise que foi 2014, 2015, em que teve muito corte, teve muito ajuste. Tem mais gordura para cortar, doutor Alberto? Não, como você falou, a gente vem aí de algumas crises, né? Porque o setor de petróleo teve um crescimento anormal em 2010 até 2012, começo de 2012, que não era muito sustentável, porque, em alguns casos, foram encomendas que foram feitas em vários locais e teve o problema dos estaleiros. Isso tudo criou uma expectativa na indústria acima do normal, né? Mas se nós voltarmos a 2008, que seria um período onde a gente estava numa normalidade, porque não tinha ainda o pré-sal, quer dizer, o pré-sal tinha sido aberto, mas ninguém sabia o que ia dar. Quer dizer, você tinha um crescimento sustentável, que a gente sentia ali um crescimento ano a ano das demandas, né? E quando você teve a crise aí, a partir de 2013, praticamente se parou de investir no Brasil, né? Ou pelo menos até se desinvestiu, porque muita coisa que estava sendo já encomendada foi sendo cancelada, como é o caso das plantas de fertilizantes e outras plataformas, as replicantes, algumas as sondas de perfuração, no caso da Sete Brasil. Então, durante esse período, a indústria ela praticamente se sustentou com o OPEX, né? Quer dizer, com as vendas para manutenção, né? Para reposição de peças. Isso foi que manteve uma certa continuidade, né? E que agora a gente está tendo também um problema com essa despesa de reposição, né? Que as manutenções estão sendo adiadas, não existe recurso, as empresas estão cortando também a manutenção. E o que acontece é que, como a gente tem uma cadeia de valor extensa, a Oil Company ela corta o segundo nível, que é o contratante principal, é o prestador de serviço, são as grandes empresas que até estão hoje na associação chamada ABESPETO, né, que são aquelas que estão no primeiro nível, que, na verdade, são elas que são os nossos clientes atuais, ou pelo menos os maiores clientes, né? São as afretadoras de plataforma, são aquelas que prestam serviço de perfuração e todos os outros serviços que estão no primeiro nível, como é o caso de barcos de apoio, barcos de serviços, do modo geral. Então, nesse caso, o que a gente considera é que tem que haver uma análise bem criteriosa para que a gente não prejudique uma retomada, né? Porque se nós matarmos os nossos fornecedores, a minha experiência na Petrobras durante bastante tempo, inclusive como um dos principais responsáveis pelo suprimento de bens naquela época, a gente aprende o seguinte, que tão importante quanto o nosso empregado é o nosso fornecedor também, porque numa hora de retomada é a confiança que eu tenho no meu parceiro comercial que vai me atender naquilo que eu mais preciso, que vai mudar a sua linha de produção para me atender no momento em que eu preciso deslanchar, de desenvolver meu mercado, e desenvolver meus produtos e produzir, né? Então, eu acho que, nesse ponto, é fundamental que a gente não faça, por exemplo, como a gente tem discutido muito com a Petrobras e com as outras oil companies e com os fornecedores aí de serviços, prestadores de serviços do primeiro nível, que a gente tem que analisar com cuidado como é que vão ser esses cortes, né? Como é que vão ser esses adiamentos, que pior do que, por exemplo, cortar um investimento que vai acontecer lá na frente, que a compra não foi feita, que é uma expectativa de venda, é cortar uma venda que já foi feita, ou até mesmo quando o produto já está pronto para ser entregue. E a gente tem um problema sério no Brasil, que é capital de giro, né? As empresas pequenas, elas não têm, como eu falei no começo, elas não têm condições de financiar, de rodar seu capital. E as alternativas que o governo está dando ainda não estão chegando adequadamente na ponta para superar essa crise. Então, o ponto fundamental aí é que a gente tem uma visão de país, né, uma visão ampla, e que não adianta a gente ficar importando mais barato, porque essa importação mais barata que acontece num dado momento, ela vai ser mais cara depois, porque depois, na hora que nós tivermos que ter um ciclo de vida mantido e que tenha, por exemplo, a perda de uma tecnologia externa, algum tipo que a gente não possa mais botar uma planta nossa para operar normalmente por problemas operacionais ou por problemas até de
desatualização tecnológica, a gente não consiga fazer isso aqui internamente. E quando a gente faz internamente, obviamente, a gente gera toda uma cadeia de valor que gera impostos, gera renda no país, né, do modo geral, e gera demanda para as oil companies também aqui internamente. Porque, como eu falei, você tem também o mercado industrial, ele é maior até em dados momentos, para a oil company, no caso aí mais a Petrobras, o mercado industrial é maior do que o mercado do público em geral, de posto de gasolina, que tem um carro de passeio aí para usar para o seu uso particular, né? Eu acho que esse seria o cenário aí que a gente está vendo, né? Quer dizer, é importante que a gente foque na geração de emprego aqui e que faça esse desenvolvimento para atender o OPEX no primeiro momento e, obviamente, aquilo que realmente é de maior vulto, de maior volume, que os investimentos que a gente chama aí de expenditure, capital expenditure, ou CAPEX. Né? Obrigado, doutor Alberto. Marcelo, recentemente eu participei de um webinar com o Ricardo Bedregal, da IHS. Quer dizer, quase todo dia eu estou participando de um webinar. Mas, e ele estava falando que a IHS está estimando que no final do primeiro semestre deste ano, a gente vai ter no mercado global 1,3 bilhão de barris de petróleo excedente. Esse volume de petróleo, obviamente, vai concorrer com a produção. Né? Como que faz para retomar esse mercado com tanto petróleo sobrando? Não tem jeito, Felipe. A gente, ou os cortes virão por questão de economicidade, como a gente viu no Brasil, a própria Petrobras parando algumas plataformas, porque simplesmente a um dado preço você está pagando para produzir, e isso vai se espalhar mundo afora, e essa sobreoferta de óleo é uma das crises que a gente tem e que já chegou antes da Covid, né? Ela já dava sinais de sobreoferta no mercado, a OPEP vinha tentando fazer esse corte e a gente vai sobreviver. Claro que para o produtor de petróleo, Felipe, é muito ruim, né? Porque ele precisa de um preço mínimo de equilíbrio para suas contas. Mas para a recuperação econômica, eu vejo isso como um benefício. Se ficarem os preços mais baixos, a gente vai ter energia mais barata, né? E isso nos ajuda na retomada econômica. Então, a gente vai ter que consumir esse estoque, não tem jeito. A gente vai ter que baixar esses estoques ao longo do tempo, com toda essa queda de demanda que o William falou no início ainda da nossa apresentação aqui, uma demanda estimada que pode chegar a 10% de redução, né? A gente hoje consumia 100 milhões de barris dia, pode cair para casa dos 90, 91, 92, por ali. Quer dizer, tem muito estoque sobrando e uma demanda que vai ser menor lá na frente. E tem a questão geopolítica, né, que a gente nunca sabe para que lado vai, se vão cortar, se vai ter aderência aos cortes ou não. Mas eu enxergo esse estoque grande como um rebaixador de preços, né, do petróleo. E, de certa forma, como consumidor, eu acho bom, porque significa combustível mais barato, significam derivados mais baratos, isso nos ajuda na mas nem sempre chega, né, no consumidor final. Não, essa é uma crítica grande, eu escrevo com alguma frequência a respeito a isso. A gente tem a questão tributária e os outros elos da cadeia fazendo margem, né? Então, não tem jeito, mas com o tempo, o efeito concorrência vai chegando, ele chega com atraso, demora muito, né? A gente viu queda de preços nas refinarias de gasolina, por exemplo, de 50% de janeiro a abril, e foi em torno de R$1 a menos na saída. Esse R$1 não chegou lá na ponta, né? Então, porque precisaria de mais tempo para que os agentes fossem repassando. E, obviamente, todos os agentes sofreram com a queda de demanda e tentaram preservar o caixa, muitas vezes, fazendo margem, né, no meio do caminho. Então, a gente tem essas distorções e vamos ter que lidar com esse monte de estoque de óleo ainda. Obrigado, Marcelo. William, como que você enxerga, vocês que acompanham a produção e as políticas públicas para petróleo, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, como que vocês enxergam hoje os movimentos de política pública que foram feitos para tentar passar por essa crise
lá fora e aqui, quais são os principais movimentos, os que já estão dando resultado? Dá para você mostrar isso para a gente? Olha, Felipe, o movimento de curto prazo e de reação imediata na área de produção foi a revisão ou a postergação dos planos de investimento acompanhada dos ajustes financeiros e operacionais, inevitavelmente. Como a gente vem dizendo aqui desde o começo da nossa conversa, o impacto dessa crise impôs a necessidade de pé no freio diante da adversidade da situação. Agora, além dessa reação mais direta das empresas, como eu apontei de maneira geral na minha primeira fala, o que a gente tem observado do ponto de vista das políticas públicas é uma tentativa de reestabelecimento da atuação do que a gente chama dos sistemas energéticos nacionais, né? As empresas petrolíferas elas não têm condições de enfrentar sozinha essa redução da demanda e do preço. Os países em que elas têm conseguido uma margem de atuação mais adequada são exatamente aqueles em que a política econômica, a política energética e as autoridades regulatórias têm conformado um sistema de minimização dos impactos e dos riscos. Eu citei 2 exemplos no começo da minha fala. A política energética chinesa ela está bastante concentrada na construção de um plano quinquenal de abastecimento dos tanques nacionais e de recomposição das reservas estratégicas e comerciais. Claro, a Sinopec, a CNOOC, a CNPC são ponta de lança e têm atuado de maneira muito contundente nesse processo, mas todo ele é um processo articulado por uma política de Estado, por uma política energética mais ampla. No caso dos Estados Unidos, também chama a atenção o plano de valorização do petróleo, né? Diante do aumento da produção, dos gargalos de estocagem, o anúncio da política de valorização, com o governo primeiro fazendo um lance de compra de 75 milhões de barris, era algo impensável. Talvez me perdoem a comparação histórica, mas quando eu vejo notícias sobre isso, eu lembro da política de valorização do outro ouro negro do século XIX brasileiro, o café, né? A compra e estocagem no nível em que tem sido feita nos Estados Unidos nos lembra de políticas protecionistas. Mas, mais uma vez, é uma atuação das autoridades energéticas em conjunto com os entes regulatórios e a mobilização de todos os atores do sistema. Aqueles países como a Arábia Saudita, que tem fundo soberano, que podem socorrer ou podem atuar no processo de construção da política energética, têm feito a compra, como eu também disse aqui, de ativos e de participações de empresas, tanto do setor quanto de outros. Na política energética da Rússia, a gente começa a ver aí a apresentação de planos de nacionalização, de renacionalização de alguns projetos de logística e de dutos, né? Então, o que tem acontecido nesses países aí é a reconformação de um sistema energético petrolífero integrado. O debate econômico sobre o setor, assim, no sentido mais acadêmico, até pouco tempo atrás, estava muito concentrado na discussão sobre a empresa integrada e a empresa enxuta. A profundidade da crise colocou a gente diante de uma nova discussão, que é a discussão do sistema integrado, e não só da empresa integrada, exatamente porque as empresas, mesmo as de natureza pública, estatal, têm, evidentemente, uma finalidade constitucional de servir ao abastecimento, à autossuficiência e à construção da soberania nacional, mas são empresas e, portanto, têm que lidar com ciclos de preços, com ciclos de demandas, com
com as volatilidades cambiais, com tudo aquilo que impacta as suas contas e as suas dinâmicas financeiras. E no momento de uma crise profunda como essa, o debate sobre a política petrolífera e a política energética não pode ficar concentrado, no caso do Brasil especificamente, só sobre a Petrobras. A gente precisa colocar na arena outros atores, a gente precisa colocar na arena outros elementos que vão ser fundamentais para que a gente possa enfrentar o ineditismo desse cenário. O cenário inédito vai impor arranjos econômicos e institucionais inéditos. É isso que a gente tem observado em outros países. Legal, William. Eu vou começar com você uma última rodada de perguntas. Vou fazer uma mesma pergunta para todo mundo agora e depois a gente vai caminhar para o encerramento, que está dando já o horário. Tem uma pergunta aqui do Renato Castro, que é uma mesma pergunta para todos os três. Ele quer saber a opinião de vocês sobre, passada a pandemia, como vocês veem a abertura do mercado de gás natural do Brasil. Se vai sofrer impacto, se não vai, se vai continuar, onde estamos e para onde vamos. Posso puxar Pode o ser, barco aí? Vamos lá, Márcio. Essa questão do gás natural, Felipe, a gente tem... Há quanto tempo, né, Felipe, já se debate? Eu já assisti alguns webinários, algumas palestras a respeito desse tema, da abertura do mercado de gás. Já vi o ministro da Economia falando da redução do preço em função dessa abertura. Mas ele confunde ali, né? Ele confunde ele gás confunde natural gás com GLP. Ele sempre confunde. Okay. E o que eu sempre pensei a respeito desse tema é o seguinte: ninguém faz investimento, seja qual for o setor, se não houver demanda. Então, a gente precisa que o país, que o Brasil, responda economicamente de forma positiva, para que eu tenha demanda lá na ponta. Ninguém vai ampliar a rede de gasodutos se não houver demanda por gás. Embora eu saiba que na oferta o pré-sal vai aumentar, essa oferta interna de gás natural, e que eu possa até depender menos de importação, embora hoje a importação esteja bastante interessante, porque o GNL está muito barato, né? Mundialmente, está muito competitivo, muitas vezes até mais competitivo do que muitos dos nossos postos produtores de gás no país. A gente depende de demanda. E essa crise nos impôs exatamente o quê? Uma crise de demanda. Então, o mercado de gás, respondendo a essa pergunta, depende de uma melhora econômica, né? De uma melhora das condições macroeconômicas. Os movimentos regulatórios têm acontecido, né? A Petrobras foi muito pressionada nesse sentido e ela já se desfez da NTS e da TAG. Então, isso já está nas mãos do mercado e agora o ônus de ampliar essa rede e manter ela já é, né, das empresas que compraram. A gente está vendo uma discussão aí da saída da Petrobras nas distribuidoras e a própria privatização de várias distribuidoras nos estados. Obviamente, é um cenário agora para você vender um ativo desse porte difícil, porque você vende a qual preço, né? Normalmente é por fluxo de caixa, mas o fluxo de caixa agora é um fluxo de caixa descontado por uma taxa. Ele está totalmente desconfigurado, né, o mercado, é muito difícil. Então, depende muito das condições da retomada de demanda e de uma condição macroeconômica. Por que o mercado de gás não deslanchou até agora, ao meu ver? Porque o Brasil não deslanchou até agora. E é isso que emperra, né, de certa forma, essas questões todas. Obrigado, Marcelo. William, vou botar um ingrediente a mais na fala do Marcelo, que a gente tem ainda um problema de infraestrutura no gás, né? Não é só a falta da demanda. Quem quiser investir tem que investir em infraestrutura, né? Sim, além, evidentemente, dos problemas de demanda que a gente precisa levar em consideração, inevitavelmente, incontornavelmente, há que se considerar problemas, e eu vou complementar a tua observação, que são relacionados à produção e à infraestrutura, porque há uma especificidade no caso do Brasil, que a maior parte do nosso gás é gás associado, e que, portanto, está articulado à própria produção do pré-sal, de modo que os riscos de produção são menores que em outros países. E no Brasil, a gente tem
aí uma malha dutoviária, considerando a extensão territorial brasileira, que proporcionalmente comparada de vizinhos nossos, como a Argentina ou de outros países da Europa, ainda é muito reduzida. E tem sempre o desafio aí de discussão sobre como lidar com esse déficit, como lidar com esse conjunto de gargalos, quem vai se responsabilizar pela construção de uma malha de logística, uma malha rodoviária integrada que seja capaz de dar conta de cobrir um território de proporções continentais como o do Brasil. É claro, como disse o Marcelo, isso tudo tem que estar articulado aos movimentos relacionados à demanda, mas é importante que se considere uma política de gás em conjunto com uma política de infraestrutura que possa nos fazer pensar sobre a integração territorial, regional e nacional brasileira. Essa é uma fronteira a ser desbravada, é uma fronteira de investimentos que pode servir, inclusive, como inspiração para a reconstrução de um projeto de recomposição da infraestrutura nacional. E como a gente tem menores riscos de produção, no caso do Brasil, isso pode ser um horizonte interessante. Obrigado, William. Doutor Alberto, o gás é um mercado que pode ser significativo para os fornecedores também, a retomada. Eu lembro uma entrevista que eu fiz lá atrás com o senhor, eu ainda estava na Brasil Energia, a gente falando de Plan Gás, há 15 anos atrás, 10 anos atrás. Mas o gás é um mercado que pode ser significativo para os fornecedores. Claro, o mercado de gás ele tem algumas características no Brasil, principalmente, e no mundo também, mas primeiro é que você tem a demanda quando tem a oferta. E só tem a oferta quando tem a demanda. Então, esse é um ponto que complica um pouco, né? Porque você, para fazer um gasoduto para um lugar que não tem demanda, vai levar um tempo para a demanda surgir. Então, isso tem que ter uma política pública declarada que possa definir esses mercados. O outro problema que nós tivemos foi a prioridade para as térmicas, né? Quer dizer, sempre que a térmica despachava, faltava o gás na outra ponta, né? Então, são aspectos que a gente tem que consolidar para que você tenha um uso maior aí do gás. Você vê que, por exemplo, a gente levou um tempo, mas no Rio de Janeiro o gás veicular foi um sucesso. Quer dizer, a gente tem aí uma quantidade enorme de veículos rodando com gás veicular. E a gente teve esse início, esse start, com medidas alternativas. A gente não tinha gasoduto levando para os postos de gasolina, a gente tinha transporte por algum tipo de gás comprimido, ou algum tipo de gás. Agora, então, que está na moda, que tem mais a facilidade do gás liquefeito, né, que a gente pode ter um transporte mais econômico, você transporta um volume muito menor, né, o volume do gás liquefeito é muito menor, e a gente tem, além de tudo que foi falado, né, a gente tem petroquímica, né, a petroquímica, a gás natural é muito mais econômica, baseada em etano, propano e butano, é muito mais econômica do que a de nafta, por exemplo. A gente tem fertilizante, o Brasil é carente de fertilizante, e a gente, somente fertilizantes nitrogenados. A gente tem aí um ponto fundamental de demanda, que usa majoritariamente o metano, né, que é o que é queimado na outra ponta também, no outro tipo de demanda. E, como já foi falado também, aqui o problema do tamanho do Brasil, né, se você tiver uma produção, por exemplo, em Minas, lá no norte de Minas, ou lá no Piauí, ou no Maranhão, naquela região, você não tem como botar num gasoduto para trazer para os pontos de consumo, você tem que transformar em energia local, né? O gás turbine, você tem que gerar energia elétrica, mas, de todo jeito, eu acho que é uma grande oportunidade para nós, né? O fato do gás associado é um complicador de um lado, porque você amarra a produção de um ao outro, né? Do líquido ao gás, mas também ela te dá uma segurança operacional maior, né? Que você tem aí um colchão para manter as unidades operando. Eu me lembro que na década de 80, quando a gente colocou os primeiros campos da bacia de campo, muito do gás foi queimado, porque você tinha um petróleo custando $34 o barril no final de 70, início de 80, e o Brasil importando 700 mil barris por dia de petróleo. Então, realmente, ou você fazia
de um lado ou fazia de outro. Então, qualquer petróleo produzido era aproveitado e você queimava o gás. Hoje é um absurdo fazer isso, quer dizer, a gente não entende. Mas o que é importante aí é que o gás ele tem que ser olhado como um produto. Eu me lembro do tempo também que não existia gás natural. Era petróleo. Petróleo é óleo e gás. Ninguém falava petróleo e gás. Era petróleo. E petróleo o que é? Petróleo é óleo e gás. E hoje o gás natural ganhou uma vida própria, né? Quer dizer, você tem o gás natural como energético e o famoso energético da transição, né? Que a gente vai passar aí para um ambiente mais limpo, porque o gás já é mais limpo, né? Mas ainda é um fóssil que pode ser substituído mais tarde por alguma coisa mais ecologicamente amigável, né? Vamos dizer assim. Mas, de todo jeito, eu acho que a gente tem que pensar nesses aspectos todos, né? Inclusive dar confiança ao consumidor, né? Tanto do lado do consumidor que está comprando o petróleo ou o gás natural para utilizar, como aquele que está comprando o gás natural para vender, né? Quer dizer, que seria aí o distribuidor do gás natural. É um aspecto que tem que ser considerado. Eu lembro, doutor Alberto, quando comecei a cobrir a área de petróleo, que a gente ligava o pessoal lá na Petrobras e falava: e aí, como é que foi a perfuração do poço? Tal? O cara, não deu bom, não, deu gás. O pessoal achava ruim, tipo, achamos gás, agora não tem o que fazer com isso. Tal. Hoje em dia todo mundo comemora, mas lá atrás era ruim, não era bom, não. Gente, a gente está na hora aqui, no tempo combinado. A gente combinou de fazer esse webinar até 6h30, estamos aqui cravados no horário. Eu queria fazer uma última rodada de considerações finais com cada um de vocês, mas desde já eu quero agradecer a disponibilidade de cada um de vocês, do William, do Marcelo, do doutor Alberto, de terem aberto um tempo na agenda para estar aqui com a gente discutindo. A gente sabe que tempo é o principal ativo de cada um de nós hoje, então eu agradeço muito a disponibilidade de cada um de vocês. Queria lembrar quem está assistindo a gente no YouTube que nem todas as perguntas a gente conseguiu fazer, a gente tem muita pergunta lá, a gente vai passar as perguntas para as pessoas e tentar depois encaminhar as respostas. E lembrar que a gente tem um próximo encontro de um webinar, uma parceria da EPBR e o INEP no dia 1º de junho, também às 17 horas, então já ficam todos convidados. Vamos fazer uma rodada de consideração final. Doutor Alberto, vou começar com o senhor, pode ser? Tudo bem. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade da gente trocar essas ideias aqui, que eu acho que é fundamental a gente ouvir vários lados e vários pontos de vista, eu acho que isso é fundamental. Eu queria terminar aqui agradecendo aí a oportunidade e também deixando uma mensagem de otimismo, né? Porque eu acho o seguinte, a crise foi ruim para todo mundo, mas considerando o que eu conheço de muitos países, que eu, inclusive, já trabalhei nesses países, o Brasil é um dos que está melhor posicionado para uma retomada. Então, a gente tem uma mensagem de otimismo, nós temos, como eu mostrei na minha apresentação inicial, nós temos muitos pontos que são positivos e que muitos países não têm essa possibilidade. Então, a retomada não é a volta à normalidade, porque não é aquela normalidade, é uma normalidade nova, nós vamos ter que aprender ainda a trabalhar nessas condições. E o próprio nível de trabalho ele vai ter que ser diferente, porque vai ter que ser adaptado a condições que eu acredito que, enquanto não tiver uma vacina leva 18 meses aí para ser desenvolvida, a gente vai ter que trabalhar sempre com algum tipo de adaptação para essa nova situação. Mas eu acho que nós temos que ser otimistas. Eu acho que o Brasil tem toda a chance de retomar a normalidade e o petróleo e o gás natural, obviamente, eles podem ser uma importante alavanca aí para o desenvolvimento, porque, como eu falei, ele tem uma cadeia enorme, né? E cada emprego numa oil company, isso já foi definido, ele gera aí praticamente 15 empregos no local que ele está sendo atuado, né? Está sendo operado. Então, realmente, esse é um ponto importante e eu sou otimista quanto à nossa retomada. Obrigado, doutor Alberto. Marcelo? Felipe, queria agradecer a oportunidade, agradecer aí essa conversa com o Alberto, com o William, agradecer o INEP, a IPBR por essa parceria.
E também, eu sou otimista em relação ao que vai acontecer. A gente sabe que vai ter alguma sequela, a gente sabe que vai, né? A demanda vai ser menor, vai ser, a gente vai sobreviver, a gente está aprendendo a lidar com isso. A Petrobras sempre é muito cobrada, né, no mercado de energia brasileiro, mas eu tenho grande preocupação mais com os pequenos produtores, com as pequenas empresas, porque são empresas que empregam muita gente, né? Então, que a gente consiga preservar esses empregos, os nossos fornecedores, que a gente consiga preservar os empregos ao nosso redor, né? E que a gente consiga passar por essa com a menor sequela possível. E que a gente olhe para a nossa produção de óleo e gás com carinho aí, que eu tenho certeza que ali na frente a gente vai conseguir retomar esse mercado que está tão abalado, né? Não só o mercado de óleo e gás, a gente está vendo outros setores muito piores, né, do que a gente. E é claro, é onde o nosso ganha-pão é o óleo e gás aqui. Então, a gente faz essa cobertura diária. Eu trabalho em refinaria, o Alberto trabalha em toda a questão da cadeia de serviços, o William nos dá suporte na questão de estudos estratégicos do setor. Quer dizer, a gente está caminhando, né? Conversando com diálogo, que eu acredito que o diálogo é o melhor caminho para que a gente chegue num país mais próspero, que a gente consiga aí fazer com que os pequenos sobrevivam, porque eu tenho certeza que os grandes, como a Petrobras, como a Shell, a BP, vão sobreviver. Então, esse é o meu recado aí. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. William? Bom, também quero agradecer, Felipe, a você, a IPBR, por essa parceria, agradecer ao Alberto e ao Marcelo por esse diálogo. Para nós é muito rico poder estabelecer essa interlocução com quem está produzindo informação sobre o setor, com quem está atuando tecnicamente, com quem está decidindo empresarialmente. Acho que isso cria um ambiente de produção cada vez mais rica e cada vez mais habilitada a enfrentar esse período que é adverso, mas como toda crise, a crise é um momento de contradições. Ela é triste porque fecha um ciclo, mas ela é positiva porque abre outro. E lidar com crises cíclicas é uma coisa que quem atua no setor de óleo e gás sabe bem como é, né? O setor marcado por uma curva de aprendizagem muito intensa no mundo e no Brasil, por desbravar fronteiras de inovação tecnológica, e exatamente por isso é que, apesar das adversidades, eu acredito que a trajetória do setor no Brasil e em geral nos coloca diante de certas imunidades para que a gente não seja abatido pelo terraplanismo energético e para que a gente possa, então, enfrentar os desafios do tempo histórico em que a gente está posto. Então, muito obrigado. Obrigado, William. Eu queria mais uma vez agradecer a todos que estão assistindo a gente, só passando um feedback aí, a gente teve 650 pessoas assistindo a gente no YouTube. Eu queria convidar a todos para estar de volta com a gente no dia 1º, discutindo a verticalização do setor, e mais uma vez agradecer o INEP pelo patrocínio dessa série de webinars que a gente ainda vai fazer mais 3 para discutir o setor de óleo e gás no Brasil. Gente, obrigado a todo mundo, uma boa noite e fiquem em casa.